nós temos a continuidade de carga térmica. E agora nós estamos falando de ocupação. E o que é ocupação? Ocupação é a quantidade de pessoas que estão lá dentro. E aí vão falar assim, mas fica gente dentro da câmara? Pessoal, é o seguinte, eu vou falar uma história para vocês. Visito muitas câmaras. Você abre a câmara, você sempre vai encontrar alguém lá dentro da câmara. Se for mulher, tá falando de novela. Se for homem, tá falando de futebol. Tá? Sempre... Rapaz, parece que lá é um ponto de encontro, tá? Então assim, ó, e esse fator influencia? Influencia sim. Sabe por que influencia? Vamos ver agora, quer ver, ó? Para mim calcular isso daí, número de pessoas vezes fator da tabela 5. O que é a tabela 5? Então a tabela 5 é essa tabelinha aqui. Já até fiz uma seleção aqui para vocês verem. Então é a quantidade, é a temperatura da câmara e a quantidade de calor que libera cada pessoa lá dentro, tá? Um exemplo, uma pessoa libera lá 233 kcal/h em 24 horas. Não é muito, não, mas é um calor, se juntar várias pessoas. Só que para esse cara entrar lá dentro, sabe o que acontece? Ele tem que abrir a porta. Não tem como ele entrar sem abrir a porta. E toda vez que ele abre a porta, sabe que o nosso fator de porta aberta impacta diretamente. Então assim, só para vocês entenderem. Então, coloquei aqui, eu arbitrei aqui o número de pessoas aqui, 5 pessoas, tá? Peguei o fator da tabela, 233, que é o valor que está aqui. Coloquei aqui uma quantidade de tempo de permanência, coloquei 5 horas. Como é uma câmara grande, tem um movimento, coloquei 5 pessoas durante 5 horas. Isso me deu uma carga térmica total de 5.525, dividido por 24, nós temos 243 kcal/h, tá? De pessoas que estão lá dentro dessa câmara, tá? Mas igual eu falei, talvez o valor não seja tão grande, mas o impacto dela entrar lá, sim, porque ela vai abrir porta e isso vai influenciar. Outro fator, iluminação, tá? Iluminação, agora nós tivemos um ganho nos últimos anos com o quê? Com iluminação LED. Então o pessoal tem trabalhado bastante com iluminação LED e isso reduziu drasticamente, mas drasticamente, essa questão do impacto, tá? da carga térmica de iluminação. Mesmo assim, eu coloquei aqui uma câmera dessa em torno de 10 lâmpadas de 50 watts, né? E aí, como é quilowatts, então eu dividi por 1000, multipliquei por 10, deu 505 quilowatts, vezes os 860, que é um fator de conversão de quilowatt para quilocal, tá? Vezes 5 horas. Eu entendo que no momento que as pessoas permanecerem lá, a lâmpada vai estar ligada e tá tudo certo. Saíram, desliga a lâmpada e qual que é o fator? 89,5 kcal/h. Também é um fator pequeno, perto da carga térmica de toda a câmara ali, tá? Pessoal, assim, ó, é importante que algumas câmaras ainda elas trabalham com lâmpadas incandescentes, aquelas lâmpadas de vapor, e são lâmpadas que dissipam muito calor lá dentro, né? Então às vezes eu vejo o pessoal utilizando esse tipo de lâmpada. Hoje nós temos aí lâmpadas, vamos falar assim, bem mais tranquilo para se trabalhar, tá? Outro fator importante, tá? Carga térmica de respiração dos produtos. O que é uma carga térmica de respiração do produto? Pessoal, geralmente carga de respiração é a carga que, quando você coloca um produto lá dentro, ele ainda está, entre aspas, vivo. Por exemplo, você coloca um legume, uma fruta, ele vai liberar o chamado calor vital, que é o processo que é utilizado ali, e isso vai fazer com que eu libere ali calor ali dentro da câmara, tá? Em alguns produtos isso é altíssimo, tá? Quer ver um exemplo? O produto que mais tem esse processo, maturação de banana. Tive a oportunidade de fazer câmara de maturação de banana. Ventilação altíssima, devido à questão do processo químico que acontece ali. Manga, também acontece isso, tá? Abacate também acontece também. Então esse processo faz com que eu tenha um ganho de carga térmica muito grande na câmara, tá? Não é o nosso caso, a câmara nossa que nós estamos trabalhando é uma câmara de carga de carne, ou seja, o animal já está abatido. Nós não temos, vamos falar assim,
preocupação nenhuma com relação a isso, tá? Então tá tranquilo com relação a isso. Então não, nesse caso a gente não calcula, tá? Mas se fosse para calcular, a fórmula seria essa, né? Nós pegaríamos a massa do produto que nós temos lá, nesse caso 8.316 quilos, com o que? Esse CR, que é o calor de respiração, né? Esse fator aqui nós vamos encontrar nessa tabela aqui, ó.